Agora a gente vai entrar numa sessão de mesas, são 3 mesas. Cada uma dessas mesas vai apresentar para vocês experiências das disciplinas, porque, como o Renato apresentou aqui logo na nossa introdução, os programas, então, dedicaram disciplinas ao estudo da área em questão, ao estudo do Itaim Paulista. Vocês aqui na São Judas fizeram com o professor Seixas o levantamento, então, das condições de saneamento, né, dos córregos lá. Nós, na pós-graduação, desenvolvemos várias pesquisas na área, principalmente entrevistas com agentes, principalmente tentando compreender a dinâmica social do Itaim Paulista. E o professor Marcel Fantin, do IAU de São Carlos, Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, que também fez um conjunto de trabalho com os alunos sobre a área do Itaim Paulista. Então, agora vai acontecer, e o professor Martin Kuller, que vai trazer para nós a experiência dos estudos urbanos, que é o workshop da onde a ideia dos corredores ambientais urbanos nasceu, né? Então, hoje a gente vai ter essas várias abordagens das disciplinas nessa segunda fase aqui do nosso evento, tá bem? Tá claro, pessoal? Então, eu vou chamar para compor a mesa o professor Luiz Otávio Faria e Silva, aqui da Universidade de São Judas e da Escola da Cidade, que conduziu comigo esse workshop e essa experiência das disciplinas na pós-graduação. Depois, os meus caros estudantes do curso de pós-graduação, Thalita Veiga Cavalari, Jéssica Fernandes, Adilson Tomé e André Marcolino. Eu vou, então, criar uma sequência nessa mesa. Eu acho que, para a gente ser mais claro na apresentação, eu vou sugerir que a Thalita comece apresentando o plano diretor de São Paulo. Depois a Jéssica comente, né? A Jéssica vai apresentar a parte do instrumento específico de participação e como foram as reuniões da nova lei de zoneamento, para a aprovação da nova lei de zoneamento. Então, esse processo participativo, a gente tentou fazer uma vista bastante detalhada para poder identificar quais eram os conflitos, quais eram as propostas que foram tiradas dessas reuniões participativas. E o André e o Adilson mostrarão um conjunto de vídeos, né, que a gente fez com os agentes locais. Esse é o resultado, então, da nossa disciplina de pós-graduação. E o professor Li vai conduzir os trabalhos. Bom, vamos lá. Então, primeiro é a Thalita, né? Então, vamos nós. Boa tarde a todos. Meu nome é Thalita, sou aluna de mestrado da professora Ana Paula, e eu vou fazer uma breve apresentação sobre o plano diretor da cidade de São Paulo e uma breve apresentação também da lei de zoneamento. E vou apresentar ainda essas características na região do Itaim Paulista. Bom, eu primeiramente vou falar um pouco vou apresentar uma linha do tempo sobre espaços públicos, a urbanização e a legislação da cidade de São Paulo. Vou fazer a apresentação do plano diretor, da revisão da lei de zoneamento, e aí eu vou entrar no estudo de caso do Itaim Paulista e passando ponto a ponto esses itens.
Bom, na parte de cima, nós temos alguns equipamentos públicos, espaços públicos da cidade de São Paulo. Então, a gente tem, por exemplo, em 1930, o Vale do Anhangabaú, que foi transformado em uma via expressa. Em 1980, a revitalização do Vale do Anhangabaú. E a última fase que eu coloquei, foi de 2012, na reestruturação da Praça Roosevelt. E, na linha do tempo, com fatos sobre a urbanização e as leis da cidade de São Paulo, nós temos o Estatuto da Cidade, que foi muito importante para essa legislação urbanística, com uma preocupação urbanística, foi em 2001. Em 2004, a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Em 2002, foi criado o PDE, o primeiro Plano Diretor Estratégico. Foi revisto em 2013, teve o início da sua revisão. Em 2014, teve a sua aprovação. E, agora, em 2015, nós entramos na etapa de revisão da Lei de Zoneamento. Vou falar, primeiramente, então, um pouco do plano diretor. As diretrizes e estratégias do PDE. Primeiramente, o PDE ele é uma lei que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano. Então, tudo que trata da parte urbanística e de legislação que abrange toda a cidade de São Paulo, ele dá essas primeiras diretrizes. Ele é um plano feito para socializar os ganhos da produção da cidade, um plano para melhorar a mobilidade urbana, um plano para assegurar o direito à moradia digna para quem precisa. Esses são os principais pontos desse novo plano diretor e dessa nova estratégia de urbanização da cidade. A lei de zoneamento, que, na verdade, ela é conhecida como lei de zoneamento, mas ela é a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Então, aqui nós temos um exemplo do que é um parcelamento, que é a divisão define o dimensionamento de lotes. O uso, ele define a atividade permitida nesse lote, e a ocupação, que define as regras para a ocupação do lote, como taxa de construção, área permeável. O porquê fazê-lo? Essa revisão ela é necessária, pois ela visa acompanhar as mudanças previstas e desejadas pelo Plano Diretor Estratégico. O Plano Diretor Estratégico, apesar dele ser auto-aplicável, ele necessita de outras bases de legislação. A primeira etapa, após o PDE, foi a Lei de Zoneamento. Em seguida, vão vir os planos regionais. Os princípios da lei. Então, o princípio dela é a função social da cidade, função social da propriedade urbana, função social da propriedade rural. A Lei de Zoneamento ela vai apresentar os traços mais específicos das características que a cidade deve apresentar no quesito urbano. Desculpa. As diretrizes da lei. Uma das partes importantes que foram tratadas é uma simplificação da lei, porque, muitas vezes, ela não era autoexplicável, as pessoas não conseguiam entender. Então, por isso mesmo que ela foi tratada, tanto no âmbito da internet, aberto a todos, e numa linguagem mais simplificada. Além disso, ela é uma orientação para o estudo de zonas, conceito de regulação com base na quadra, e não somente no lote. Então, ela tem uma visão maior e mais abrangente do que somente o que aquele lote faz para a cidade. Bom, as principais alterações dessa lei para a lei antiga, que é a 13.885, são quantidade de zonas. Então, essa tem uma quantidade maior de zonas. A cota ambiental, com lotes com maior de 500 metros quadrados, que é uma cota que ela deve ser paga e gerada uma contrapartida para a cidade. Tem um aumento do lote máximo para 15 mil metros, novas áreas de ZPEC. E os aspectos gerais são definição de áreas não computáveis, possibilidade quanto aos recuos, limitação de gabarito em vilas e ruas sem saída, definição de subcategorias e grupos de atividades na classificação de usos. Agora, antes a gente tinha um número máximo de vagas de garagem, agora a gente estabelece um número mínimo de vagas de garagem. Bom, um dos conceitos da lei, por exemplo, é o parcelamento do solo, que eu expliquei um pouquinho no início. Então, ele regula a divisão ou redivisão do solo. Então, além disso, ele regula a área máxima, frente mínima e largura de passeio.
A ocupação do solo trata dos quesitos de construção e ocupação propriamente dito. Então, tem o CA, que é o coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade e o gabarito. E o uso do solo, que, como nós mais conhecemos, é ou residencial ou não residencial. Mas também tem os usos para indústria, e aí os usos como comércio e serviço, eles entram na parte não residencial. E as zonas, que correspondem a porções no território, no qual incidem determinados parâmetros de parcelamento. O processo da revisão da lei de zoneamento, ele foi um processo também inovador, além do próprio PDE ter sido. Ele foi aberto como um concurso nacional, ensaios urbanos. Aí, a partir do vencedor, a gente teve um ateliê, ensaios urbanos, que uniu a parte da prefeitura com universidades. E teve, propriamente dito, depois o processo participativo, que foram as audiências públicas nas subprefeituras e, além de uma contribuição entre a Câmara Técnica de Legislação Urbanística da cidade de São Paulo e o CMPU, que é o Conselho Municipal de Política Urbana, que uniu também em várias reuniões, mas unindo essas duas câmaras para discutir esse processo e tirar ideias. Vou falar um pouquinho da participação popular. Por exemplo, nós temos na cidade o Fundurb, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Ele é o responsável por ele também o novo PDE determinou que ele é paritário. Então, agora eles vão ter 5 representantes da sociedade civil e 5 representantes do poder público, além de todas as reuniões serem abertas. Ele define onde será gasto os recursos de outorga onerosa, que é quando você quer elevar o seu CA, o seu coeficiente de aproveitamento, você tem que pagar uma contrapartida à prefeitura, e essa contrapartida é revertida em melhorias urbanas. O Conselho Municipal de Política Urbana também é um conselho agora paritário. Ele é um conselho bem maior. E ele também ele é responsável por estudar e propor diretrizes para a implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano. A Conferência da Cidade são reuniões que acontecem de 3 em 3 anos. Ela também tem uma parte que a estrutura, que é do poder público, e a parte da sociedade civil para ser discutida e debatida e propor mudanças para a política de desenvolvimento urbano. A gente também, além disso, tem os conselhos gestores. Então, por exemplo, as operações urbanas, elas têm um conselho gestor, mas ela também disponibiliza a parte da sociedade civil, dar as ideias e compor as ideias, e a partir daí que são geradas realmente as leis, elas têm importância na hora de falar. Aí eu vou entrar um pouquinho agora no Itaim Paulista, no lajeado, que é o nosso objeto de estudo desse workshop. O lajeado e o próprio Itaim Paulista, ele é a parte, vamos dizer, mais densa da cidade de São Paulo. Ele tem uma densidade demográfica de 17.195 habitantes por quilômetro quadrado. Comparado à cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem 7.398 habitantes por quilômetro quadrado. O dobro, mais que o dobro. O que a gente pode notar também nas taxas de crescimento populacional é que, apesar de tudo, a região do Itaim Paulista não é uma das que mais crescem, mas ela tem um índice alto. Então, entre 1980 e 91, foi de 3% a 8% o crescimento. De 1991 a 2000, de 1% a 3%, e de 2000 a 2010, de 0% a 1%, além dessa decaída de crescimento. Na distribuição de empregos formais e de favelas. Então, nós temos, o que se pode notar é uma grande diferença, por exemplo, na região do centro, com a região do Itaim Paulista, que apresenta grandes áreas de favelas.
E também o que se nota é a concentração do trabalho formal na Sé é maior de 50 mil e distribuído entre homens e mulheres, enquanto na cidade de Tiradentes, predominantemente residencial, fica abaixo de 9.999. E outra coisa que é possível notar é a concentração de favelas no Itaim é de 1,74% de toda São Paulo, enquanto a Sé, por exemplo, possui apenas 0,12%. Ainda assim, 10,8% de todas as moradias da cidade de São Paulo são localizadas em favelas. Aqui, nós temos também o número de unidades verticais lançadas entre 1992 e 2012. E o que se nota é que, de zero, entre 1.073 unidades foram lançadas na região do Itaim Paulista. E é uma das maiores taxas, se você contar as áreas periféricas da cidade de São Paulo. Bom, um estudo etnográfico foi feito, e eu vou falar um pouquinho, foi feito pelo André, que está aqui presente na mesa. Então, nós temos a área, ela possui 6 córregos que cortam o Itaim Paulista. Então, tem o córrego Itaquera e Itaqueruna, o Água Vermelha, o Lajeado, que é o nosso objeto de estudo, o Itaim, Tijuco Preto e o Três Pontos. O tipo de comércio mais comum encontrado no bairro é esse comércio de retalhos. O que a gente pode identificar é que é um comércio um tanto quanto informal e familiar. Aqui nós temos algumas imagens. Eles são providos de equipamentos públicos da prefeitura, no caso. Então, tem um oferecimento de lazer na região. E o que a gente pode notar também são esses tipos de construção, que ainda não é uma parte interna das favelas, não é ainda na beira do córrego, mas você já identifica esse crescimento vertical. E, quando as pessoas foram questionadas sobre o que era o PDE e a lei de zoneamento, a maioria não soube responder o que era esse tipo de instrumento para a cidade. Além disso, a área, todos os córregos eles são poluídos. A gente ainda tem o Parque Ecológico do Tietê, que é bem próximo, mas, porém, ele ainda é um pouco poluído, mas é bem melhor do que se apresenta dentro do Itaim Paulista. Então, isso é decorrente de descarte de lixo direto no córrego, da própria construção na beira do córrego, que não apresenta... as áreas de APP não são respeitadas. Indústria também, produtos químicos também foram despejados nesses lotes. E, além disso, o Itaim ele possui, que foi até comentado em entrevistas, ele possui um número razoável de mercados municipais, feiras livres e sacolões. Porém, apesar da gente ver esse mapa de distribuição de equipamentos de educação, ele não consegue atender a população toda. Assim como eu disse, a densidade é muito alta e ela não atende de maneira nenhuma a necessidade das pessoas. Tem uma falta de equipamentos de serviço, como, por exemplo, Correios e Sabesp. Se a gente identificar a área toda, só tem 4 Correios para aquela região total. Dados de mobilidade urbana, eu vou apresentar um pouquinho também, que é uma parte do trabalho do nosso colega Ulisses, que não está aqui hoje, mas que fez essa pesquisa. Então, o novo PDE e a nova lei de zoneamento, ela pretende estabelecer um aumento no potencial construtivo junto aos corredores de transporte público e coletivo. O que se apresenta são corredores e melhorias previstas para a região. Porém, o que a gente vai identificar, na verdade, é que esses equipamentos não vão chegar propriamente ao extremo do Itaim Paulista. Além disso, uma das bases também do PDE é aproximar o emprego da moradia, e a gente vai identificar também que, na verdade, a maioria das pessoas que moram lá tem um grande número de viagens para fora, externos, para trabalhar, mas, porém, tem um grande número que trabalha ali e que se locomove a pé.
Então, ali nós temos um padrão de uso e ocupação do solo, que é residencial horizontal de baixo padrão, com 57% dos lotes. E se a gente for ver armazéns e depósitos, 1%, comércio e serviços horizontal, tem também uma parcela boa, de 13%, que são esses que trabalham naquela região, que é um comércio local. E nós temos também terrenos vagos, por exemplo, 12% dos lotes são terrenos vagos. Então, aqui, como a gente pode ver, é um mapa de uso do solo predominante, e o que se destaca são os residenciais de baixo padrão e residencial de médio e alto padrão. Bom, a distribuição de viagens. Então, eu destaquei aqui o trabalho. São geradas 62 mil viagens externas, que saem do Itaim Paulista e vão para o centro da cidade, principalmente, e atraídas 26.139. A gente pode ver uma porcentagem de 56% e 39%. E a maioria das viagens, 53% das viagens, são feitas a pé, 228 mil geradas. Bom, aqui, então, é onde a gente vai poder identificar essas melhorias urbanas que estão sendo propostas. Então, a gente tem os eixos de estruturação de transformação urbana, aplicação até 2015, é proposto esse retângulo em branco, não sei se dá para ver muito bem, ele é a nossa área do lajeado, que é onde a gente está trabalhando, e Itaim Paulista, o maior. E em laranja, a gente tem a aplicação até 2016, que vai descer pela estrada Dom João Nery. Aqui nós temos melhoramentos viários, que são propostos até 2016, e vocês podem identificar que eles não chegam até o extremo do Itaim Paulista, próximo ali a Ferraz de Vasconcelos, e nem de Itacoaquecetuba, que está totalmente à direita. Aqui nós temos os corredores de ônibus existentes em azul, não tem, e os corredores de ônibus planejados até 2016, 1, 2, 3, que podem ser identificados na área do Itaim Paulista. Essa é uma previsão para até 2025, ele continua com 3 e não chega à extremidade. A linha de metrô também não vai atingir, até a previsão de 2025, também não vai atingir a região nem próxima ao lajeado, ela termina muito antes. O que a gente tem lá é o trem, a estação de trem, que é próxima. Tirando isso, metrô e ônibus desfalcada a área totalmente. Aí, agora, eu vou falar da revisão da lei de parcelamento e uso e ocupação do solo. O que a gente pode identificar aqui no Itaim Paulista é que ele era, antigamente, uma grande zona mista 1, zona mista 2, zona mista 3A e uma zona de centralidade polar. No novo PDE, ele se enquadrou na macrozona de estruturação e qualificação urbana. Dentro da macrozona, ele está presente na área da macroárea de redução de vulnerabilidade urbana, que é essa área em amarelo, e a área em vermelho é uma área de estruturação metropolitana. Então, aqui nós temos, no último PL, que está na Câmara agora, da revisão da lei de zoneamento. Então, aqui é a definição para toda a cidade, e eu vou apresentar mais aproximado. O Itaim Paulista ele está numa zona de transformação da cidade e uma zona de qualificação. Ele possui esses dois macrozoneamentos. O zoneamento dele, propriamente dito, a gente pode ver uma grande área de ZEIS, que é esse amarelo mais escuro, uma área de ZEU, que é esse vermelho mais fechado, que é próximo ao corredor e à estação de trem, que possui, na Marechal Tito.
E aqui eu coloquei por ordem de predominância na área do Itaim Paulista as zonas. Então, a gente tem, primeiramente, zona mista, a ZEIS 1, que é Zona Especial de Interesse Social, Zona de Estruturação Metropolitana, zonas eixos de estruturação e transformação urbana, zona de centralidade, ZEIS 2, ZEPAM, que é uma zona especial de preservação ambiental, que também está sendo prevista para a área, por ter essa dificuldade de... por ter esse tipo de poluição nesses córregos. A ZEIS 5, uma ZOI, que é uma zona de ocupação especial, e a ZEIS 3. Bom, aqui eu também a gente incluiu uma parte do trabalho do Aécio, que também é nosso colega de pós-graduação. Então, o que seriam as ZEIS? Elas são as áreas demarcadas como ZEIS, são porções do território destinadas predominantemente à moradia digna para a população de baixa renda. E ela é classificada entre ZEIS 1, 2, 3, 4 e 5. A ZEIS 1, que é a que mais predomina na área do Itaim Paulista, ela é uma área caracterizada pela presença de favelas e loteamentos irregulares, e habitadas predominantemente por população de baixa renda. As ZEIS 2 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou subutilizados, que é aqueles 12% que eu comentei de lotes vazios. As ZEIS 3 são áreas com ocorrência de imóveis ociosos ou subutilizados. As ZEIS 4 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes também não edificados. E as ZEIS 5 são lotes ou conjunto de lotes preferencialmente vazios ou subutilizados. Além disso, a Zona Especial de Proteção Ambiental que eu comentei, são áreas marcadas, são porções do território destinadas à proteção de áreas que prestam importantes serviços ambientais, como conservação da biodiversidade, controle de erosão e inundação, produção de água e regulação microclimática. Então, eles são remanescentes de mata nativa, vegetação significativa, alto índice de permeabilidade e existência de nascentes. Para finalizar, eu coloquei algumas questões. Então, mesmo com o novo projeto do PDE com a lei de zoneamento, será que os investimentos serão efetivos na área do Itaim e principalmente no córrego do Lajeado? Quais serão os instrumentos de atração para essa área, além do próprio zoneamento? Qual será o tempo necessário à efetiva implementação e funcionalidade desses instrumentos? E o corredor ambiental é a saída para a melhoria da qualidade de vida das pessoas lá. É isso. Obrigada. Bom, não sei quanto tempo nós temos à mesa aqui. É bom marcar um ritmo para cada um dos grupos das apresentações, em torno de 15 minutos cada um. Então, a Thalita fez direitinho. Então, enquanto a Jéssica se acomoda ali, eu queria parabenizar, enfim, todos pelo belíssimo evento, que eu tenho, enfim, dado algum apoio e acompanhado esse trabalho como professor do programa, assim, né? Então, de uma forma indireta, agora que eu estou conseguindo ver, assim, enfim, tudo junto. Acho que talvez até você também. Assim. E só queria perguntar se esse material vai ser disponibilizado para as equipes, porque acho que era vamos dizer assim, um esforço de organização, né, sistematização tão boa que acho que vale a pena. Legal. Vamos lá. Boa tarde. Sou a Jéssica, estudante de graduação. Eu faço a pesquisa de iniciação com a professora Ana Paula. O tema da minha iniciação é a participação popular no Itaim Paulista. E eu vou falar um pouquinho sobre essa participação durante essa revisão do marco regulatório e como que propostas foram geocodificadas durante o processo e geraram alguns conflitos urbanos. Na participação do processo, então, nós tivemos 114 audiências públicas, com mais de 25 mil participantes em todo o município, e no total de mais de 10 mil contribuições. Essas contribuições foram tanto presenciais quanto online, que eu vou explicar um pouquinho depois. O processo de participação, então, do plano diretor ocorreram em 4 etapas. As 2 primeiras foram recolhimento de propostas, tanto presenciais quanto online, e, na terceira e quarta, a sistematização dessas propostas. Então, esse processo participativo ocorreu
de forma muito inédita nessa etapa. Os workshops, então, ou oficinas, foram realizadas em CELs, escolas, em cada subprefeitura. E o canal eletrônico Gestão Urbana foi a principal chave para a grande contribuição da população. Então, temos aí mais de 3.000 propostas no plano diretor, só pelo canal eletrônico Gestão Urbana, lançado pela Prefeitura. No processo de participação da revisão da Lei de Zoneamento, nós tivemos um workshop realizado na primeira minuta no CEL Parque Veredas, com 138 participantes e 23 propostas sistematizadas. Toda a apresentação, aliás, é focada na primeira minuta do plano diretor, porque agora ela já está na Câmara e nós temos outras versões. Nós temos aqui uma organização social de 51% participando nesse workshop, participação individual de 29%, temos participação de 4% de empresa, do Conselho Participativo de 4%, subprefeitura 2% e prefeitura 3%. Dentro dessa participação, a gente recolheu alguns conflitos urbanos. E o conflito urbano a gente define como o atrito entre 2 ou mais grupos, que pode ser público ou privado, dentro de problemas que nós queremos solucionar na cidade, referentes a diversos temas. Por exemplo, habitação, transporte, saneamento, melhorias para a cidade. Na proposta de zoneamento, então, com essas 23 sistematizações, a maioria foi na área da saúde, que, como foi mostrado no slide anterior, na apresentação anterior, não supre a quantidade para a densidade demográfica da região. Então, por mais que seja apenas 6 propostas, ela entra em muito conflito com as demais, tanto na área da educação, da habitação, porque eles prevalecem a saúde para a região. E aqui é o mapeamento das propostas. Temos essas 23 propostas mapeadas e eu vou falar agora um pouquinho de algumas que eu selecionei. Essa proposta aqui, que se intitula número 2, ela pede um hospital, ou a população pede um hospital público para este lote em questão, que está em uma zona de transformação. Então, a maioria das propostas, como eu disse, está voltada para a área da saúde. Eles querem hospitais ou postos de saúde e eles propõem outras questões também. Essa aqui, por exemplo, eles propõem um parque para as crianças, sendo que é uma área de ZEIS, e eles sentem essa falta de áreas verdes. Temos propostas também como um centro cultural, um CEL, também é uma zona de interesse social, e eles pedem um equipamento público na área da cultura. Assim como um polo industrial com geração de emprego para a área. Ou seja, eles pedem o emprego para próximo da moradia, nas propostas da oficina. E, além disso, eles querem que algumas áreas ainda sejam demarcadas como ZEIS, pois, nessa proposta da primeira minuta, houveram alterações de perímetros dessas zonas, sendo que, claramente, a área está com situações de interesse social que devem ser melhoradas. Essa proposta aqui que é interessante, que eles pedem a canalização do córrego Itaim. Eles não propõem
eles não usam outros recursos, e sim eles querem a canalização mesmo, talvez por falta de informações ou enfim, é o que eles gostariam mesmo para a região, que o córrego fosse canalizado por conta das enchentes e todos os problemas de saneamento que eles encontram por lá. E é isso. Então, por uma questão de tempo, nós, e o André, no caso, não vamos nos alargar muito. Nós vamos mostrar um documentário de todo o estudo etnográfico que a gente fez no Parque do Lajeado e o Itaim Paulista, né? Nós vamos mostrar a densidade demográfica, a tipologia habitacional, os conflitos urbanos de segregação espacial e assim também como a segregação social. Nós temos a presença do nosso ilustre Constantino, que nos acompanhou muito paciente de forma simpática, a entender os conflitos sociais que o Itaim Paulista nos reserva. O vídeo vai ter o estudo etnográfico refletido na narrativa do André Marcolino, o nosso colega aqui do mestrado. Vai ter uma entrevista também com o diretor e chefe do Central Leste de Notícias, uma entrevista com Constantino sobre as intervenções e os projetos da Prefeitura com relação ao Parque do Lajeado, a Marginal Tito e assim também como a Dom Nero II. E também vamos fazer um tour, junto com a professora Ana Paula e outros colegas, sobre intervenções urbanísticas que o Itaim Paulista sofreu. Como é que teve o oriundo da segregação do espaço e como ele foi se desenvolvendo até os dias de hoje. A vossa atenção, por favor. O som... Só um minuto, mostra lá de som. A gente tem Ayrton Senna, sentido Mogi das Cruzes, Ferraz Vasconcelos, e do outro lado a gente tem sentido São Paulo. Eu estou no Parque Ecológico do Tietê e a gente vai entrevistar algumas pessoas para saber se o pessoal conhece o plano diretor de São Paulo. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Ecológico do Tietê. Esse aqui é um dos córregos que corre sentido a cidade de São Paulo. Olha que incrível, eu estou à margem marginal da Ayrton Senna. Olha que curioso, uma ave. Estou bem próximo, estou um pouco mais do que 10 metros. Canais. Também tem muito lixo aqui parado, acho que é por isso que o pessoal fica limpando. Ao fundo a gente tem a Zona Leste mais uma vez. Mais impressionante é ver aqui o rio Tietê, que vem lá do interior, cruza a Ayrton Senna em direção a São Paulo, Guarulhos. Ao fundo a gente pode ver a cidade. E aqui a gente encontra a bifurcação do rio em relação à cidade. As obras em construção de expansão do anel viário, a USP Leste do outro lado, a USP, e a gente pode ver
cidade autônoma. Isso faz parte de um diálogo de um todo do Itaim Paulista. O que existe, o que não existe, né? Esse é o Rodoanel lá. Esse é o carro da Google, fazendo o mapeamento lá da área. Social, quais os objetivos, quais os instrumentos usados está nesse, né, parques, saneamento, tem os mapas. Então essa é a lei que já está em vigor, que é o plano diretor. Ah, que legal. Puxa, Então esse é um para vocês compartilharem. Na minha opinião, eu queria saber a sua. Qual seria, como conhecedor da área, né, do local, qual seria a melhor intervenção para essa ligação desses pontos? Essa expropriação lá pela avenida ou pelo córrego? Qual seria a sua opinião? Eu entendo que uma paralela não muito distante seria melhor. Porque você não desapropria todo mundo, não muda a cara da cidade ali, usa o eixo do córrego, que já é um eixo natural, valoriza o córrego, coloca outros serviços, né, o parque linear, a ciclovia, coloca as outras coisas e cria um outro centro possível, uma outra área, uma outra linha possível de crescimento. Então, é pelo muito corvo seria esse viário ele é muito importante para quem está aqui no meio. Porque, assim, por exemplo, o Itaim é um bairro bem estruturado. O Itaim era uma parada de tropa, né? São Paulo Rio, sai lá do centro, para na Penha, para em São Miguel, para no Itaim, os cavalos vão. Era o tempo das tropas pararem para fazer aquele descanso e continuarem. Aí vai para Mogi, vai no caminho do Rio de Janeiro. O Itaim então, é um lugar que tem essa característica e teve um desenvolvimento próprio, tem um comércio próprio, não é um bairro dormitório, as pessoas vivem aqui, não precisam trabalhar no centro, embora não tenha tantos empregos quanto necessário, mas dá para viver aqui numa boa, aqui em Itaquá. E o terminal estaria onde? O terminal está exatamente aqui. Ó. Aqui é a estação do Itaim. Aqui é a estação mais à frente, que é Jardim Helena. E aqui uma estação atrás, que é Jardim Romano, onde tem as enchentes aqui. Né, o famoso Pantanal. E esse corredor, então, ele sairia daqui? Esse corredor ele sai daqui, vem aqui, vai até São Mateus. Até São Mateus. No terminal de São Mateus. No terminal de São Mateus. Vai ligar aqui, esse terminal aqui que vai ser criado com o terminal de São Mateus. Esse terminal não existe, né? Tá. A ideia é desapropriar esse trecho todo, do lado, aqui é a Avenida Marechal Tito, então eles desapropriariam entre a Marechal Tito e a linha do trem, que é a divisa aqui coincide com a linha, né? Essa área toda seria desapropriada. Né? O Itaim está aqui, Jacupêssego, que corta ali São Miguel, né? Que é outra ligação também no sentido perimetral, que vem ali praticamente do aeroporto também para o ABC, né? E aqui liga na Imigrantes, lá no Rodoanel. O Rodoanel, na verdade, passa aqui fora, né, uns 20 quilômetros, mas aqui é um atalho do Rodoanel que funciona hoje. O pessoal entra pela Ayrton Senna, pega aqui o Rodoanel. Então, o planejamento, o plano diretor pretende o adensamento dessas áreas. Aqui está um pouquinho melhor, é só essa área essa macrozona para mim. Aqui está o Itaim Paulista, divisa com Itaquá, em cima da Avenida Marechal Tito. Então, essa área, pós gasolina, áreas importantes. Aqui, junto da estação do Romano, é a fábrica da Mesh, hoje. Conjunto Texima, fábrica Texima também. Isso tudo também, como está em volta da estação, sendo privilegiado com o coeficiente 4, uma zona de centralidade aqui em volta. Aqui vai ser um shopping com 50 mil metros de área locada, um super shopping.
já foi aprovado, já estamos com o stand de venda lá montado e vamos começar a obra o ano que vem. 2 shoppings, então? 2 shoppings, uma área não tão grande. Esse shopping prevê atender Itaquá, Suzano e outras áreas que passam por aqui, né? Esse shopping vai ser muito importante para a região e esse também. São áreas, na verdade, hoje que podemos dizer que seriam carentes desse tipo de infraestrutura. Dessa infraestrutura sim, porque, por exemplo, se você pegar a questão de Itaquera, foi feita a linha do metrô, a população de Itaquera pegava um trem, o metrô e ia lá para o shopping Tatuapé. Sábado e domingo desce lá no shopping Tatuapé, lotado, a molecada, todo mundo vai lá para o shopping. Aí Itaquera fez o shopping no metrô. Tem um shopping no terminal. Aí uma parte da população já não vai mais para Tatuapé, para ali. Agora, de outra forma, quem que vai para o shopping de Itaquera? O pessoal que vem do trem das outras estações adiante e param ali em Itaquera. Então o shopping de Itaquera bomba também. Há um tempo atrás, não sei hoje, a loja do McDonald's de lá era que batia recorde atrás de recorde, né? Aqui suja a barra da Shopping de comércio popular. Então a pessoa faz uma. Lá na frente tem um pedaço que caiu, o coletor foi poder rio, eles varrem por tudo. Não, aqui sai na avenida. Aqui sai na beirada. É que eu ia falar nosso quanto movimento. Não. A pessoa faz isso. Tem um cruzamento ali, tem uma vez, cruza lá o carro. Aí não, aí não tem. Fazer a margem do rio de verdade, né? Fazer as paredes, fazer a canalização aberta e ao longo da margem fazer a recuperação, a implantação da avenida. Não, esse é o próprio lajeado. Mas a avenida em si também é toda. Se você puder dar uma paradinha por aqui só pra gente comentar alguma coisa, tá legal. Aqui à direita, esta rua aqui, bem aqui, é onde a gente está fazendo hoje a desocupação de uma quadra. Então, esta rua é uma rua sem saída. Quer dizer, ela tem algumas saídas aqui no começo, mas no fim é sem saída. E tem um rio aqui embaixo que passa por baixo da avenida e deságua ali. Do lado esquerdo passa do lado do posto e vai no lajeado. Essa horta ela está aqui e ela tem a outra do outro lado, ali tem um outro pedaço. E é o que? É privada? É privada, é de um senhor, um japonês, uma família japonesa, que fornece aqui no mercado, fornece para São Paulo, né? É muito grande. E dizem que ele já vendeu essa área, mas ele está aí com compromisso. Enquanto ele ocupa, ninguém invade. Dizem que já vendeu, a gente não sabe ainda. E aqui, qual que é a tipologia? É aquela.
Isso aqui é tudo obra particular, feita pela Caixa Econômica financia. Tem, ó, esse conjunto, tem outro conjunto ali na frente, tem um outro lá marronzinho lá na frente. Então aqui, ao longo dessa área, a tipologia vai ser essa. Ainda não tem os grandes prédios. A gente começa as áreas públicas. Inverso, né? Então, a questão é o vértice e o terminal na ponta desse vértice, ligando com a estação de trem, que já foi modernizada, né? Em 2008 ela foi entregue, e agora vai chegar um modal, outro modal, que é o terminal, para interligar esses dois. E aí sim, nos corredores vai ter lá a ciclovia, motofaixa, ciclovia, tudo para interligar, né? E aí vai ter um impacto. Aonde vai ter esse impacto? Na Marechal Tito, no comércio, na Dom João Nery, nas moradias, né? Vocês terem uma ideia, um estudo que diz que da João Nery até o Iguatemi vamos apropriar 648 moradias, IPTUs, né? Isso é um projeto que já foi divulgado, já está dentro do projeto essa questão, né? Então, só na Dom João Nery. Imagina Marechal Tito, que ao longo dos anos, né, o comércio foi tomando conta. Sim. Assim, essa questão que você colocou, Wander, do plano diretor, né, da participação, essa questão dos transportes e essa vamos chamar essa mobilização aí do Milton Damasceno junto a esse fórum de transporte da Zona Leste, né, que idealizava um projeto menor e de repente ele fica grande. Como que fica a participação da população em cima disso? Né? Nós temos um grande diferencial aqui. Geralmente isso acontece nas periferias, certo? Se você fizer uma reunião de alguma audiência pública na Vila Mariana, Pinheiros, Pompeia, esses bairros mais nobres, entendeu? A própria prefeitura investe na questão da divulgação. Ela investe mais em publicidade para agregar mais formadores de opinião, certo? O que não acontece aqui, entendeu? Não existe investimento de publicidade, entendeu? De interesse de que a população participe dessas reuniões. O que acontece é que quando tem essas reuniões, vai muitos formadores, vai muitas lideranças, que são sempre as mesmas, que a sua grande maioria está refém de algum político, que está lá para defender o interesse do político. Entendeu? Você tem uma ideia? Nós tivemos uma discussão aqui do plano diretor no Céu Veredas, né? Plano diretor, acho que foi plano zoneamento, né? Foi agora o zoneamento. Teve o zoneamento, mas antes teve o plano diretor também. É uma dessas audiências aí, aonde eles... Não, desculpa, não foi aquela subprefeitura no bairro. Não, Câmara no bairro. Câmara no bairro. Um exemplo de audiência pública. Não houve investimento em divulgação, não houve, tanto que não conseguiram encher metade do auditório, não conseguiram. E a metade era formada por associações que estavam ligadas a algum político, que eles alugavam ônibus para levar o pessoal até lá, para fazer volume. E tudo com a mesma camiseta. Entendeu? Para fazer volume e tal, não sei lá. Na Câmara do Bairro, 30 moradores tinham direito a falar 3 minutos cada um. Entendeu? Era sorteado ali na hora. Só que não era bem assim, o sorteio não era tão transparente assim. Entendeu? Muitas das vezes se via ali dando o depoimento, assessor de vereador. Eles elegem os interlocutores. Exatamente. Assessor ligado a algum fórum político, alguma coisa, mas não a voz do morador comum. E aí o morador todo sabe disso, perde o interesse de participar. Primeiro que ele não sabe, né? Segundo que quando vai, ele só vai para fazer volume. Ele se sente que está fazendo volume, ninguém está dando voz para ele. Entendeu? Para você ter uma ideia, o morador fala 3 e os vereadores que estavam lá falavam 5 minutos. Aí viu o discurso do presidente da Câmara. Nós estamos aqui para ouvir vocês. Mas o vereador fala 5 e o morador fala 3. E não tem interesse na divulgação de audiências públicas. O pessoal muitas vezes fica sabendo de audiência pública pelo portal aqui que a gente mantém aqui. Né?
né? Que é o itaimpaulista.com.br. Então, aproveitando essa questão do portal do Itaim Paulista, Wander, e ainda nessa questão, a gente podia levantar uma questão que é sobre essa participação. Né? Dentro dessa mesma questão, como você vê, ou qual seria a sugestão, né? Vamos ver se você está à frente, captando muita informação com muitos agentes, sabendo que existe essa questão, até no próprio plano diretor, os números que são colocados de participação da população em relação aos 15 milhões de habitantes. Mas vamos pegar especificamente Zona Leste. Né? A gente acabou de ouvir essa história. O que você entende que seria uma forma de participação inovadora ou participação que a população pudesse ter uma voz? Tem que acontecer nas escolas. Chamar os pais dos alunos, que já é comunidade, nas escolas. Eu percebo que quando tem audiência nas escolas, reuniões de algum assunto nas escolas, é um fórum de desenvolvimento local, né, a partir da educação. Isso mostra o quê? Que é o que eu percebo também. Quando se faz reuniões, né, uma audiência pública ou alguma reunião em escolas, né, tem a participação. Porque o morador, ele sente receio entrar na subprefeitura. Ainda mais nessa aqui. Por quê? Porque quando ele chega, já tem lá uns 10 guardas da Guarda Civil bem armados. Já afasta. Vai fazer audiência pública aqui nos céus, que é o que estão mandando agora, tem uns guardinhas lá na porta. Sabendo disso, né, essa participação, você tem informação sobre essa participação das escolas? Como é essa ativação na escola, algum grupo estudantil, como que... Né, tem algumas iniciativas de algumas escolas, através dos grêmios estudantis, né, e um trabalho de classes, né, onde eles pegam os alunos e mandam, conta a história da sua comunidade. Aí eles conseguem, não só contar a história, mas contar os problemas, né? Eles conseguem levar os problemas que o aluno, né, que vê todo o dia a dia, quando ele vai no trajeto casa-escola, não é? Vai para a escola e debate dentro da escola como um trabalho escolar. Tem algumas professoras, né, principalmente de história, geografia, né, que discute essa questão dentro da sala de aula. Foge um pouco da grade curricular, mas discute, leva, e os alunos chegam até a fazer um trabalho. Né? Então, isso é bom, porque esse aluno vai crescer nessa região. Né? Uma das questões que você deixou muito claro, Wander, que está configurado aqui como um dos conflitos que aparentemente pode ser insolúvel, é justamente o impacto toda a infraestrutura de transporte sobre o comércio, né? E sobre as economias, a geração de renda local. Né? E o que pode ser aparentemente um conflito, na verdade, ele pode ser, justamente um potencial, agregando as duas coisas. Né? E aí uma das questões que foi discutida no plano diretor de São Paulo era justamente os mercados populares de bairro, que incorporar essa geração de renda local justamente próximo aos terminais de transporte coletivo, né? Que é onde as pessoas passam, né? Seja no final de semana ou durante a semana. E finalmente conseguiu ser aprovado. É o caso da Tiburcio e Souza, aqui do lado, que o comércio está subindo. Né? Eu, quando abri aqui, era só eu. Agora, só nessa rua tem, se não me engano, 7 empresas desapropriando essa favela que tem aqui atrás. Entendeu? Que deve ter mais de 150 moradias ali. Tá? Continuando aqui em cima. Aí continua, vai ter a estação de trem. Quando chega aqui, tu vê que o corredor está cortando o lado direito. Vai para a direita ou vai para a esquerda de novo? Quando chega no Atacadão, olha o mapa aqui, ele começa a desapropriar do lado esquerdo. Quando chega na Jolie... No pequeno comércio. Aqui onde está o pequeno comércio. Ele começa a cortar aqui, ó. Entendeu? Para salvar o estacionamento desses dois atacadistas aqui. Quando chega na frente de uma grande empresa chamada Jolie, material de construção, ele desvia para a direita. Aí ele começa a cortar pela direita, onde tem pequenos comércios e... O problema da mobilidade é evidente que tem um problema de planejamento urbano, tá certo? O Raul, peguei um pedacinho dele falando, planejamento urbano. O plano diretor tem que apontar para isso. Acho que a cidade de São Paulo aponta
que o plano diretor tem que fazer com que as pessoas possam morar próximo ao trabalho, estudar próximo ao trabalho e se locomover menos possível na cidade, tá certo? E o plano diretor, esse novo, que o prefeito Haddad encaminhou para a Câmara e foi aprovado, ele prioriza muito essa questão do transporte público, da mobilidade. Ele trabalha muito, quer dizer, toda a espinha dorsal do plano diretor tem a ver com a mobilidade. Como esse viário não é democrático, e 80% usa, e quando você tenta democratizar, esses 80% reclama que está ocupando espaço deles. Reclama que se você faz uma faixa exclusiva de ônibus, ou você faz uma ciclovia, ou você amplia a calçada, fala o seguinte: você está atrapalhando o trânsito. Sendo que o trânsito é o usuário do carro, o trânsito é o carro. Tá certo? Que o debate que nós temos que fazer na cidade, tá certo? E felizmente esse debate da mobilidade ele está bastante presente e está todo mundo se envolvendo, não os governos e também a própria entidade, a sociedade como um todo, imprensa, a democratizar o espaço tem que vencer. E tem que ser políticas permanentes. Tem que dar continuidade. São Paulo comporta, nós estamos terminando de fazer o nosso plano de mobilidade aqui na cidade, por força, é uma exigência inclusive de uma lei federal. São Paulo comporta mais de 1.000 quilômetros de ciclovias. São Paulo comporta 500 quilômetros de corredores. São Paulo, tá certo? Comporta 500 quilômetros de metrô, de linhas de metrô. Então, nós temos que continuar fazendo esse trabalho, democratizar e fazer com que as pessoas possam usufruir da cidade, curtir essa cidade. É isso. Obrigado. Eu entendi que você não vai ter fala sua também? Você vai apresentar alguma coisa também? Não? Alô? Oi. Bom, eu vou aproveitar para parabenizar aqui o esforço dos alunos, enfim, essa observação e a sistematização toda aí, que eu tenho certeza que vão ser insumos importantes aqui para os trabalhos e mostram esse lugar que é absolutamente, né, emblemático, exemplar aí dessas bordas da nossa cidade, né? Esse mosaico em ebulição, em transe. E passamos para a próxima mesa. Queria agradecer, enfim, a gentileza de me colocar aqui para ouvir mais de perto aqui. E seguimos, então, com a próxima mesa. Agradeço a todos aí. Bom...